Olá, alunos! Está no ar The Love School, a Escola do Amor, mais uma vez trazendo um tema especial, um tema importante. Estamos começando mais uma aula. A partir de agora, desligue o celular e passe a prestar muita atenção em tudo que estaremos apresentando no decorrer da aula de hoje. Inclusive, você pode participar, como sempre, através da nossa página no Facebook, interagir conosco, enviar o seu comentário, a sua pergunta, facebook.com/Escola do Amor. Ou você pode também fazê-lo através do nosso site www.iurdtv.com. Através desse endereço, se você está acompanhando o programa através da Rede Aleluia, do rádio, você pode passar para o computador e assisti-lo. E hoje tem um tema muito importante, muito especial. O nosso tema hoje, bons olhos versus maus olhos. E nós vamos agora a uma matéria sobre esse assunto. Muito se fala sobre quais seriam os sentimentos essenciais para construir uma relação saudável. E certamente a admiração é um dos pilares mais importantes para que um casal possa conviver feliz. Mas o que acontece quando em um relacionamento um deixa de ter expectativas positivas em relação ao outro e passa a esperar sempre o pior? Quando conseguimos coisas boas, você vem e estraga tudo. Normalmente, a pessoa se esquece das coisas boas que a outra já fez. Guarda apenas as falhas cometidas no recorrer dos anos e deixa de admirar a outra. Meu marido não me entende. Desde quando você tem marido? Há 7 anos. Ele é um porco. Ele fala, mas não pensa. Eu tô cheia. William James, renomado psicólogo e filósofo, realizou pesquisas que comprovaram que ser admirado é o desejo mais profundo de homens e mulheres. Além disso, expressar a confiança no potencial da outra pessoa é uma maneira de incentivá-la a alcançar os objetivos. Eu não sei se eu vou conseguir. Você consegue. Se você disser que me ajuda, eu vou ficar menos nervoso. As pesquisas mostraram também que normalmente os recém-casados acreditam que a outra pessoa é incapaz de errar. Já os casais à beira do divórcio acham que o outro jamais seria capaz de fazer alguma coisa certa. Se você quer ser útil, por que não conserta essa porcaria de televisão? O que é? Parece que um helicóptero tá pousando aqui dentro. Redford Williams, diretor de pesquisas comportamentais, afirma que quem tem um coração capaz de confiar e admirar está mais propenso a ter boa saúde a maior parte da vida e a viver mais. Ele diz que concentrar-se no lado negativo das pessoas é a escolha mais simples, já que julgar e criticar exige menos do cérebro. O que exige um maior uso do cérebro é unir o lado esquerdo, lógico e linear, ao lado direito, criativo e visionário. Demora mais e exige mais energia e coragem, mas as recompensas são enormes. O otimismo é essencial de várias maneiras para um relacionamento forte e feliz. Bem, alunos, nós vamos tratar desse assunto focando os problemas fictícios, ou seja, aquilo que pode ser criado na nossa mente em relação à pessoa que a gente ama, mas que não confere com a realidade e que, por falta de comunicação entre o casal, pode acabar parecendo aquilo que não é. E isso acontece quando as expectativas que se tem para com a pessoa amada passam a ser negativas. Normalmente, isso se dá pelo fato de guardarmos no nosso íntimo tudo aquilo de ruim que o parceiro fez. E é preciso que lembremos que ele também fez ou faz coisas boas, né? E essas coisas boas devem ter prioridade na nossa memória. O problema é que há pessoas que apenas destacam as coisas ruins, ou seja, aquilo que é negativo. A partir daí, é claro, né, a expectativa para com uma pessoa amada vai passar a ser também negativa. Vamos dar exemplos aqui. O casal que diz assim, ó, eu ia te pedir isso, mas eu já sei que você não vai poder fazer, deixa para lá. Ou então, eu ia te falar uma coisa, mas deixa para lá, eu sei que você não vai me entender. Quer dizer, a pessoa já vai com a expectativa negativa, se dirige ao parceiro já com a expectativa, ou a parceira com a expectativa negativa. Então, na aula de hoje, nós vamos procurar mostrar qual a raiz
desses pensamentos. E você pode interagir conosco, nós vamos estar colocando as dicas durante toda a aula na tela, né, do seu computador, e nós vamos estar comentando a respeito dessas dicas e dessa situação. Eu creio que nada melhor do que já colocar a primeira para eu começar a conversar com a Rosana a respeito disso. Vamos à dica número 1. É importante que haja separação dos problemas reais daqueles que são imaginários. A mente pode ser um céu ou um inferno. Depende dos pensamentos que nós alimentamos. Aí tem aquele exemplo, amor, que até comentei aqui um outro dia, né, do homem. Agora eu vou falar com mais detalhes daquele exemplo. O homem, uma historinha para ilustrar. Um homem estava fazendo um trabalho em casa, de marcenaria, e ele precisava bater um prego, mas não tinha martelo. Então ele falou assim, poxa, eu vou lá na casa do vizinho, vou atravessar a rua, peço a ele o martelo dele emprestado. Acredito que ele não vai se opor de me entregar o martelo. Ele conversando consigo mesmo. Aí ele sai de casa e vai se dirigindo para a casa do vizinho e ele pensa assim, poxa, será que ele vai achar ruim que eu peça o martelo dele emprestado? Bom, mas o que tem de mais pedir um martelo emprestado? Não tem nada de mais, eu vou lá. Aí, bom, a pessoa tem que ser muito muquirana por não querer emprestar um martelo, né? Ele não é possível que ele vai achar ruim uma coisa dessa. E ele continua indo em direção à casa do vizinho e conversando consigo mesmo. Pô, mas como é que pode a pessoa achar ruim pedir um martelo? Pô, não é possível, pô. A gente já é vizinho aqui há tanto tempo, e nisso quando ele vai, o vizinho, ele toca a campainha, que o vizinho abre a porta, ele, eu não quero mais seu martelo. Pode ficar com o seu martelo. Ou seja, o vizinho nem sabia do que se tratava, mas ele já fez todo o problema dentro dele. Quer dizer, há pessoas que criam os problemas na cabeça delas, né? Ela vai fazendo a conclusão dela, né? Enquanto ela pensou, deu vazão ao pensamento, até chegar a conversar com a pessoa, ela já fez um inferno dentro dela e começa a levar todos os problemas. Não, você fez... Estou entendendo, a pessoa fica com ponto de interrogação, o que eu fiz? Mas dentro dela, ela já fez aquele inferno todo, né? É o problema imaginário. Então, é importante que você tenha bons olhos, espere sempre o melhor da pessoa, principalmente da pessoa amada, né? Afinal de contas, ela faz parte da sua equipe. Bom, nós vamos ao que as pessoas falam a respeito disso nas ruas. Daqui a pouquinho teremos a dica número 2 e o laboratório de hoje promete. Muitas pessoas dizem que no começo do casamento, um não vê muito os erros do outro, tudo é muito bonito, tudo é lindo. Aconteceu algo parecido com você? De no início do relacionamento você de repente não se importar com alguma mania ou atitude dele que agora você não gosta? Acontece. Toalha molhada. Mas a gente já está 12 anos juntos e estamos muito bem, graças a Deus. É muito simples. Quando eu casei com a minha mulher, eu casei com o intuito de fazer ela feliz, não me fazer feliz. De contrapartida, ela se casou para me fazer feliz. Ambos se completam. O que acontece quando um casal deixa de se admirar? Eu acho que é a rotina, né? Com o tempo o casamento vai virando rotina e a rotina desgasta. Aí acaba se separando. Na sua opinião, é possível amar alguém, mas não admirar essa pessoa? Aí fica uma relação fria também. Tudo em excesso faz mal. Acho que tem que ter um pouquinho, mas não em excesso e também não ser aquela coisa fria. Tem gente que gosta daquela pessoa, não sabe por quê, ama ela. Então ele admira aquela pessoa. Não importa se é rica, pobre, aí é do coração. Ele tinha a mania de beber, não beber muito, né? Bebia assim, final de semana só. Aí depois, quando eu conheci ele, eu até ia beber junto. Aí depois, quando eu tive o meu filho, aí eu falei pra ele, agora as coisas têm que mudar, porque uma criança pequena, né? Só que aí aquilo começou a me incomodar, porque ele começou a beber todo dia, né? Não era mais final de semana só. Isso causava muitas brigas? Causava muitas brigas, porque ele deixava de comprar o necessário em casa para gastar no bar com a bebida e jogo.
O relacionamento tudo vai ter assim, né? Só lado bom e só lado ruim. Tudo que eu faço pra ela tá bom, né? Então, pra mim, tudo que ela faz pra mim tá bom também, então nós vamos indo, né? Muito bem, nós vamos à segunda dica e já eu vou conversar também com um casal que vai participar conosco aqui na aula de hoje. Vamos à dica número 2. Coloca aí, produção, por favor. A melhor ferramenta para eliminar as suposições é o diálogo. Comunique ao parceiro as suas dúvidas e inseguranças. Dê a ele a oportunidade de se explicar. Isso é justo. Ou seja, toda vez que a pessoa tiver um pensamento, uma suposição, digamos assim, negativa em relação à pessoa amada, alguma coisa que não se entendeu e por aí, o melhor é que ela comunique, fale, exponha para que a outra pessoa possa se justificar, possa, enfim, esclarecer, né? E tem que tomar cuidado também para quando abordar esse assunto, não já vir num tom de discussão, de cobrança, aquela coisa que tem que pensar bastante, né? Se vai valer a pena de trazer o assunto naquele momento para não dar uma discussão, mas que isso vale muito a pena de expor, de falar de uma maneira que os ânimos não estejam alterados, né? Tanto de um quanto de outro. Falar da maneira certa e na hora certa. Porque senão vai ter discussão. Mas porque a comunicação é fundamental para que as dúvidas sejam esclarecidas e para que um não fique pensando do outro aquilo que não é real. Tem muito casal que acontece quer falar na hora errada. Mesmo que queira expor o que está pensando, a coisa certa, a maneira que acaba colocando traz uma discussão muito maior, né? Sem necessidade. É uma fagulha para um incêndio. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o André e a Vanessa, o casal que vai participar da aula de hoje aqui no estúdio com a gente. Tudo bem com vocês? Sim. Vocês estão casados há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. Muito recente. 1 ano e meio. Vocês estão, eu não sei se já adaptados ou ainda em fase de adaptação. Acho que já adaptados. Já adaptados. Sim, sim. Mas vocês, eu tive informações da produção de que vocês já participaram do Laboratório do Amor. Sim. Sim, participamos. Desse quadro em que a gente procura orientar e ajudar casais. O que os levou a procurar ajuda no Laboratório do Amor? Quem decidiu, quem escolheu isso? Como é que foi que vocês chegaram a esse consenso? Bom, foi uma decisão dos dois, né? Na verdade. Uhum. E mais por quê? minha do que dele. Por quê? Porque a gente tinha, no começo do relacionamento, ele queria viver a vida de solteiro, na verdade, né? Ele saía bastante e eu sofria muito com isso. Uhum. Aí, depois que a gente descobriu o espírito do amor, que foi mudando. Mas mesmo assim, ainda no laboratório, ainda a gente tinha algumas discussões entre a gente, né? Por exemplo, o que vocês no dia expuseram falando um com o outro no laboratório? Você falou dessa questão dele agir como era casado, mas ainda tinha vida de solteiro. Acho que um dos motivos foi eu tenho uma enteada, né? Ela tem uma filha de outro relacionamento. Uhum. Esse foi um dos motivos que eu via ela como ela submissa, a menina, e eu ficava meio estressada com a situação, né? Porque quem tem que mandar é a mãe, não a filha na mãe, né? Então, ela queria agradar, mas ao mesmo tempo a menina fazia o que queria. Na época, né? Vocês foram orientados no laboratório pelo Renato e pela Cristiane. Sim. Sim, senhor. E lembram-se do que foi dito para vocês? O que vocês aprenderam naquele dia do laboratório? Por exemplo, você, Vanessa. Eu aprendi a ter mais pulso firme, né, com a minha filha e a ver mais o lado dele também, porque eu queria que ele tratasse ela que nem eu tratava. Eu queria que ele fosse, na verdade, uma segunda mãe para ela. Então eles me orientaram, né, que eu tinha que ser a mãe e ele o pai, que eu não podia mudar o jeito dele, que eu que tinha que mudar nas minhas atitudes. E quando colocou isso em prática? Deu tudo certo. Deu certo. E para você lembra, tem alguma coisa que eles disseram que marcou? Foi mais para mim ver mais o lado dela, né? Eu comecei a me pôr no lugar dela, assim, dessas saídas que eu fazia depois do serviço e tal, né? E eu comecei a imaginar,
se eu ia gostar se eu estivesse no lugar dela, como que eu ia me sentir, né? Aí eu comecei a ver o lado dela, procurei conversar mais do que, né, que eu sempre, o Bispo Renato falou uma vez que a mulher tem que falar, né, falar, e o homem gosta de ficar um pouco mais, que até é verdade, né. Aí eu comecei a escutar, às vezes eu queria falar, aí a gente acabava brigando porque eu discordava do que ela falava, eu comecei a escutar mais, tá. E é importante, duas coisas que foram ditas aí, é essa questão do se colocar no lugar do outro. Isso é uma regrinha que funciona para todo casal e é importante, né? Porque aí você passa a ver a situação com os olhos do parceiro. Então é muito importante que isso seja aplicado dentro do relacionamento. Sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Porque cada um tem um ponto de vista, mas quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você passa a ver como ela. E essa questão da mulher querer falar. E normalmente, quando ela quer falar, nem precisa o homem apresentar soluções para os problemas que ela está apresentando, porque na maioria das vezes ela só quer ser ouvida. Ela só quer falar. E se o homem que tentar falar, então vai interromper algo que é natural da mulher. Ela fala como desabafo, né? E se o marido realmente está ouvindo ou o parceiro está ouvindo de verdade, ela sabe, né? E quando não, só está falando, e isso vai irritar, porque ele não está prestando atenção, ela não está valendo assim para ele não está dando a atenção que ela quer, né? Ele não precisa falar muito, mas ele tem que ouvir. demonstrar atenção. O que não pode também é você estar ali ouvindo, entre aspas, mas passar a impressão de que a cabeça está no mundo da lua. Pegar um bonequinho, fica ouvindo aqui ela, já volto. Não é por aí, né? Com certeza. Bom, a Pati envia o comentário e diz assim: tudo que eu vou fazer, meu marido acha que eu estou sendo egoísta e que só penso em mim mesma. Como fazer ele parar de ter maus olhos para comigo? Uma vez que ele, Pati, não está assistindo a aula, o bom seria que ele estivesse assistindo a aula para ouvir isso. Mas uma vez que você diz que, aliás, uma vez que é você que está acompanhando a aula e você precisa de uma direção, então o melhor a fazer é você semear um bom pensamento, um bom sentimento para com ele, ou seja, doe-se, ainda que você não esteja recebendo, procure mostrar para ele o seu lado bom. Faça o máximo possível. Eu até vou acabar entrando numa outra dica que a gente vai dar aqui no programa. Mas é como se no interior da gente, de cada um de nós tivéssemos duas salas. Uma sala onde a gente escreve nas paredes dela tudo aquilo que o parceiro faz de negativo. E outra sala é a sala em que a gente escreve o que o parceiro faz de positivo, o que a pessoa faz de bom. Então, o problema é que a maioria das pessoas está sempre entrando na sala das coisas negativas, ou seja, ela dá muito mais atenção àquilo ali do que às coisas boas. E aí acaba tendo problemas dentro do relacionamento. Então, eu sugiro, Pati, que você faça o máximo possível para agradá-lo, fazer coisas boas, de maneira que isso seja, como é que eu posso dizer, isso fique em destaque diante dos olhos dele. E aquela regrinha, né? Quem quer receber, doe, porque é dando que se recebe. Vamos então à terceira dica, que eu nem sei se está ligada a isso que eu já falei agora. Vamos lá. Exatamente, olha lá. Não dê destaque em sua mente aquilo que o parceiro fez de negativo. Isso vai ajudar a olhá-lo com bons olhos e esperar dele o melhor. Então, é exatamente isso que a gente acabou de falar. Não fique entrando toda hora na sala do que é negativo. Porque ela não vai sair dentro dessa sala. Porque nenhum ser humano agrada o outro 24 horas. E se ela ficar visitando essa sala todo o tempo, ou ficar com aquela sensação de frustração, não adianta eu fazer nada legal para ele sempre vai me criticar, ou ele está fazendo coisas boas e você está tendo os olhos maus também, não vai adiantar, né? Então,
É isso que você está falando, entrar mais na sala das coisas boas. No passado tinha coisas boas, por que hoje o presente só tem coisa ruim, né? E às vezes a pessoa diz assim, mas quando eu falo das coisas ruins, eu estou falando a verdade. Sim, mas as coisas boas também são uma realidade. Foram verdades, né? Então, isso é a questão de ter bons olhos, é isso que se chama ter bons olhos para com a pessoa amada, expectativas positivas da parte do parceiro. E agora? Nós vamos ao Laboratório do Amor e vamos ajudar o Ricardo e a Bianca. Vamos lá. Bianca e Ricardo são casados há 8 anos, mas a rotina do casamento com filhos gera algumas desavenças entre o casal. Ricardo diz que a esposa é nervosa e explode por qualquer motivo. Para Bianca, o marido não a entende, diz que o casal não tem um tempo só para eles, pois sempre tem que levar os filhos junto. Você fica nervoso com os filhos? Quando bagunça, né? É. Eu sou uma pessoa muito organizadíssima. Mas tem que entender que criança faz bagunça, que faz parte. Eu sei. Mas você sabe que eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu acho que as crianças têm que dormir na hora certa. Eu acho que 11 horas é o horário certo para as crianças dormirem. Porque a Maria Eduarda ela tem escola e ela tem que dormir 11 horas da noite. E às vezes é 2 horas da manhã, tá pegando fogo dentro de casa, brincando, bola. E você sabe que uma coisa que me incomoda é bagunça, barulho. Então eu quero que as crianças tenham que dormir mais cedo, para acordar cedo. Eu acho você muito nervosa, assim. Você estoura às vezes por qualquer coisa que eu falo. Bom, vamos fazer uma pausa. Eu acredito que a gente vai ter que fazer várias pausas nesse laboratório, mas essa primeira questão da organização do Ricardo e do tratamento que tem sido dado para os filhos, por exemplo, como que vocês vão ter tempo para a vida íntima, que é fundamental dentro do relacionamento, se vocês permitirem que as crianças fiquem acordadas até as 2 horas da manhã. Isso não só vai prejudicar o casal, porque vocês não terão tempo sozinhos dentro de casa, e provavelmente quando se vai para a cama às 2 horas da manhã, não, 2 horas da manhã, ela ainda tá, a criança ainda está brincando na sala. 2 horas da manhã era para ela estar fazendo o terceiro sono dela já, né? E além de prejudicar o casamento, prejudica a criança também, porque se ela não tiver uma boa noite de sono, a cabeça não vai funcionar direito no dia seguinte na escola. E mostra também que ela é que está dominando o reino dela, né, da criança, o reino dela, ela que está direcionando o horário, tudo, as regras dentro da casa. Então, a criança não pode ir para a cama na hora que ela quer, ela tem que ir na hora em que os pais determinam. Na verdade, seria 10 horas. O Ricardo ainda está dando um prazo muito grande. 10 horas da noite está de bom tamanho para dormir. Para que o casal tenha um momento a sós. Vamos continuar. Porque às vezes você não entende. A gente não tem tempo para nós dois. A gente não teve um tempo de namoro. A gente já casou, já tive filhos. Então a gente não teve tempo para curtir. Então às vezes eu quero fazer alguma coisa... E às vezes não dá, porque sempre tem os filhos. Então isso acaba me deixando nervosa. Mas você tem que ver que a gente não tem com quem quase deixar, né? Eu sei. Eu vou parar de novo. Olha só, você disse o seguinte, Bianca, que vocês tiveram pouco tempo de namoro, veio o casamento e os filhos vieram logo em seguida. Então, vamos dizer que vocês não curtiram um período de casamento a sós, já vieram os filhos. Em outras palavras, não houve planejamento. Mas agora não adianta chorar sobre o leite derramado. A gente tem que olhar para frente. Mas veja que os problemas foram surgindo porque não houve planejamento. Então, está mais do que na hora de começar a planejar. Planejar o passado é impossível. O presente tem. O presente e o futuro. O que já aconteceu, não tem jeito. Não tem como mudar mais. Mas olhando para frente, o futuro de vocês está intacto. Então, vocês têm que começar a criar regras entre vocês. Mudar, né? Quando há por exemplo, quando 2 pessoas fazem uma sociedade, elas fazem um contrato e estabelecem regras.
Elas projetam, elas dizem, olha, você isso, eu aquilo, e eles passam a conviver com base naquelas cláusulas contratuais. No casamento é parecido, ou seja, há um planejamento, nós vamos ter filhos depois de tanto tempo de casamento, dentro de casa a gente vai ser assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Então, vocês não planejaram para se casar e agora, depois de casados, vocês ainda não pararam para estabelecer entre vocês essas regras. Vocês precisam fazer um planejamento que, dentre tantas coisas, inclui essa questão de colocar os filhos cedo na cama, né? E ter mais tempo para os dois, porque ela reclama que não tem tempo, mas ela também não coloca limite nos filhos. Então, começa, em primeiro lugar, assim, filho, que hora vai dormir? 10 horas. Ah, mas ela não vai. Tenta uma semana. O filho entra no ritmo, sim. Você já começa a melhorar com as suas atitudes, porque quem coloca essa ordem é a mãe. Vamos lá, vamos continuar. Tem as coisas para fazer, isso acaba atrapalhando. Mas você sabe que eu me esforço bastante. Sei, hoje a gente sai um pouco mais, a gente se diverte, a gente janta junto fora. Não só não é você. É sempre Sim, os filhos tem juntos. que ir com os filhos, porque não tem com quem deixar. E a gente também não gosta de atrapalhar a avó, o vô, seu pai, a sua mãe. A gente não gosta de atrapalhar ninguém. Então a gente acaba levando eles junto no restaurante, quando acaba dando os atritos, que eles não param, mexem em tudo. Então a gente acaba não tendo tempo pra gente. Às vezes eu quero conversar, só que aí você acha que eu sempre estou falando a mesma coisa, que eu sempre bato na mesma tecla, que eu falo demais. Não é que eu falo demais, a gente tem que resolver. Aí você fala que eu sou nervosa, mas não é nervosa. Às vezes eu tento conversar e você não dá atenção, aí eu fico nervosa, né? Sim. Não ouve. Sim, mas às vezes eu tô vendo uma reportagem que eu não posso perder e você fala, você não tá tendo tempo pra mim. Vamos falar de duas coisas. Primeiro, essa saída a sós que vocês não estão tendo. Eu entendo, Ricardo, que você não quer incomodar os parentes pedindo para que as crianças fiquem com os avós, por exemplo. Mas, por outro lado, vocês também perdem, principalmente, e isso de repente não faça tanta falta para o homem, mas para a mulher isso faz muita falta. Esse passeio a sós, esse momento em que sejam somente vocês dois, o Ricardo e a Bianca. E de mais a mais, normalmente os avós gostam de ter momentos com os netos, né? Então deixa, nem que seja uma vez por mês, eu não acredito que eles vão achar ruim. Uma vez por mês. Os netos vão gostar de ficar com os avós. E os avós vão gostar de ficar com os netos. E vocês vão gostar de ficar sozinhos. E também tem aquilo, se os avós não dá para ficar com os dois, deixa um aqui, o outro aqui, depois passa, pega os dois e está tudo resolvido. E uma coisinha também que deu para ver, como ele falou, quando os dois saem para jantar ou para o momento deles de lazer, as crianças acabam irritando o Ricardo. Tem que ser pai também. Às vezes os filhos começam a agitar assim porque eles estão com falta também de atenção. Então, é colocar tudo num papel como o Adilson falou. Ver as regras. Pais também têm regras. Se os filhos também não te dão essa paciência quando vocês estão juntos, é porque também está fazendo falta para eles essa atenção. E a questão que o Ricardo reclama, que a Bianca quer a atenção dele na hora que ele está assistindo a reportagem, que é imperdível. Então, aí entra a questão de falar a coisa certa na hora certa. Então, Bianca, quando ele estiver vendo TV, deixa ele ver o jornal, deixa ele ver aquilo que para ele é interessante e procura a hora certa para falar. Isso é fundamental e a gente tem dado sempre dicas relacionadas a isso aqui durante as aulas. Vamos continuar. Você não está tendo tempo para mim? Pô, nós trabalhamos juntos. Nossa empresa é junto. Como a gente não tem tempo um pro outro? Não, mas é conversar é diferente, não conversa de trabalho, não Sim. Conversa de filho, de família. Eu quero conversar a respeito da gente. Isso é uma coisa que Mas você, quando falta. senta no computador, você não quer sair mais. Não, mas... Entendeu? Jogo. Chamada rebatida. Porque a ele chamada... foi cobrado, não, mas é você. Ele rebateu na hora. Bom, na verdade aí, Ricardo, para a mulher,
esse tempo no trabalho, você não pode considerar confundindo, né? para o casamento. Para o homem pode até parecer, aí é o conflito da cabeça masculina, do cérebro masculino com o cérebro feminino. Para o homem, se ele está o dia inteiro perto da esposa porque ele trabalha, então pô, nenhum casal tem tanta atenção como a gente, porque a gente está o dia inteiro junto. Mas para a mulher é diferente. A mulher, ela quer ser ouvida, a mulher depende de afeto, depende de carinho. O tempo no trabalho, esse convívio profissional... E no ambiente de trabalho não dá para fazer isso. É tudo da parte ali do trabalho, do ambiente onde está. O assunto que vai trazer a baila não é de família, não é de filho, é do profissionalismo dos dois, né? Então, para a mulher é importante que você não considere esse tempo para o casamento. Você precisa dar atenção para ela dentro de casa. Vamos lá. Entendeu? Eu sou objetivo, eu sento no computador, eu olho o meu e-mail, você sabe disso. Eu olho o meu e-mail, olho o e-mail da empresa. Você não, quando você senta, você fica 1, 2, 3, 4 horas, a gente vai conversar o quê? Nossa, nunca conversa, você deita no sofá, você dorme. Mas você é viciado em computador. Você deita no sofá, dorme. Eu tô cansado, olha. Eu acho que você é um pouco desorganizado assim em deixar sapato jogado, entendeu? Eu também tenho meus defeitos, mas que nem toda noite quando eu vou dormir, nossa cama nunca tá arrumada. Sempre tem alguma baguncinha em cima. E quando eu falo, cama que nunca tá arrumada, entendeu? Uma coisa que me incomoda um pouco. Você quer ter tudo, quer tá tudo organizado, só que... Mas eu sou uma pessoa organizada. Organizado, só que com o filho em casa também é meio impossível deixar tudo organizado. Muito bem. Aí tem essa questão também da casa, que... Isso vai dizer. Bianca, organiza teu tempo. Poxa, filho, você coloca muita culpa assim, nos filhos. Não, peraí, você é a que mantém a ordem. Então, se você, poxa, bota seus filhos, não, a cama... Ela que dita o andamento, a esposa é quem dita o andamento da casa. Isso, e os filhos, você sempre... mas as crianças, quem tem filho, você, pelo jeito, deixa eles à vontade. E essa questão, por exemplo, você disse que tem as tarefas da casa, às vezes o Ricardo chega e vê a cama desorganizada ainda à noite. Mas, de repente, a tela do computador está toda organizada. Porque você tem ficado muito tempo no computador. Então, é aquilo que eu disse, vocês precisam planejar, projetar. Diminua o tempo do computador, vai sobrar mais tempo para as tarefas da casa e também para vocês dois. E o Ricardo, vocês não podem ficar nessa coisa de rebatida. Porque um toma aqui, então é você. Você disse que ela fica muito tempo no computador, ela já disse que você fica muito tempo no sofá. Em outras palavras, acaba havendo uma discussão até para ver de quem é a culpa. E na verdade, vocês não têm que discutir por isso. Vocês fazem parte do mesmo time, vocês estão do mesmo lado. Diga. E a frustração dela em relação a não ter o retorno dele em atenção, aí ela vai dizer, mas eu vou para o computador. Você está agindo errado, isso não é legal. Porque você começa a colocar o mundo virtual entre você e o seu marido e vai afastar e vai ter mais problemas. Nós tivemos um tema até que a internet nos separe, né? Nós vamos agora ao intervalo e continuamos em seguida. Você tranca o carro depois de estacioná-lo. Reforça a segurança da sua casa e empresa. Paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Olá, alunos da Escola do Amor. Nossos queridos professores Cristiane e Renato Cardoso continuam levando a aula presencial para vários lugares do Brasil. Fique atento com as datas e endereços. Na sexta, 7 de setembro, eles vão estar em Goiás, no Ginásio Rio Vermelho, Avenida Paranaíba, quadra 117, setor central, às 19 horas. Quinta, dia 13, a aula será em Belém, na rodovia BR-316, quilômetro 1,
número 318, bairro Castanheira, às 19h30. E quinta-feira, 20 de setembro, em Fortaleza, Avenida Washington Soares, número 999, Edson Queiroz, às 19h30. Não falte a aula, pois amar é nunca deixar de aprender. Bom, a Rafaela diz assim, em um relacionamento que eu tive, falava para ele, vou te falar uma coisa. E depois dizia, mas deixa para lá. Pensava que ele não iria entender. Quer dizer, você fazia uma suposição, né? Ele insistia que eu falasse. Resumo da história, a gente acabava brigando. Quer dizer, brigando por um motivo banal. A partir do momento que você diz assim, vou te falar uma coisa, fala. Porque se você fala que vai falar e para... E dentro de você se fecha e diz, mas ele não vai entender. Então você está fazendo um julgamento, você está julgando o parceiro e não está dando sequer a oportunidade dele expor o que ele pensa sobre aquilo. Então aí já é a questão dos maus olhos, né? Você teve maus olhos para com ele. Pelo que você diz aqui, não estão mais se relacionando, porque você diz em um relacionamento que eu tive, quer dizer, está no passado. A Ana Lúcia diz assim, ela é de Santana, ela diz, vai fazer um mês que estamos casados e desde o início do nosso relacionamento reconhecemos nossos defeitos, mas meu marido me ensinou, logo no início do namoro, que nossos defeitos existem e não estamos cegos para eles. Graças a Deus aprendemos a identificar as qualidades e virtudes um do outro. O Maurício, meu esposo, costuma dizer que na balança as qualidades se sobrepõem de longe aos defeitos. Bom, já começaram bem no casamento. Vamos então à dica de número 4 e depois a dica de hoje do Renato e da Cristiane. Evite impor e procure propor. Olha a diferença, hein? Evite impor e procure propor. Ninguém consegue mudar o outro por imposição. Quem propõe, conquista respeito. E quem tenta se impor, torna-se antipático. Aí tem a ver com aquilo que a Paty pediu orientação, né? Ela falou, tudo que eu vou fazer, meu marido acha que eu estou sendo egoísta, só penso em mim mesmo. Como fazer para ele parar de ter maus olhos para comigo? Não tente se impor, faça propostas, procure o máximo possível plantar boas sementes, de maneira que isso venha marcar mais do que as coisas negativas. E essas duas palavrinhas são muito importantes. A diferença, elas são parecidas, né? Impor, até rimam, propor, mas existe uma diferença gritante entre elas. Quando o casal, o marido propõe algo para a esposa propõe algo para o marido, é legal. Agora, quando um tenta impor para o outro, aí se torna antipático. Não, é a mesma coisa, você está falando, eu estou aqui... propõe, você quer casar comigo? Não, você tem que casar comigo? Tem a diferença, né? É diferente. Uma coisa é impor, a outra coisa é propor. Então, dentro do relacionamento, você tem que fazer isso. Às vezes, por causa da convivência, não se usa mais aquela gentileza. Amor, por favor, você pode vir aqui? Você está propondo. Vem aqui. Não, vem aqui agora. Isso irrita. Exatamente. Aí a sala das coisas negativas fica grandona. Já pega um pouco da boa. E aí acaba um semeando os maus olhos para o outro, né? Bom, vamos então à dica do Renato e da Cris, dica de hoje, das 21 dicas que a gente está colocando no ar durante as aulas. E já eu volto a falar com o casal André e a Vanessa, que estão participando da aula de hoje aqui conosco. Tell your brother. Tô pronta. Tô pronta. Pronto pra quê? Pra sair. Sair pra onde? Ué, ele vai ficar em casa hoje. Acabei de chegar, sair pra onde? Ah, pelo amor de Deus, Renato. A semana toda em casa. Por favor, a gente tem que sair. So seriously, what's this guy's deal? Yeah, I know what you're talking about. I'm looking at him right now. These are definitely for a clothing company, right? So why is he wearing a shirt? No, I'm kidding, Jess. They're good. Go with it. Okay, bye. Great. Looks
looks like I wore these for nothing. Come join us. We're teaching Alexa how to do a blowjob, and she sucks. She keeps gagging. Tem contas aqui que a gente tem que conversar. Tem um monte de conta aqui para pagar. Contas? Um monte de conta. Atrasada, e a gente tem que falar sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso? Mas agora? Você quer falar agora? É agora, porque tá passando os dias, a gente tem que resolver tudo isso aqui. A gente tem que saber o que fazer, Renato. Fica comigo, fica. Fica comigo. Acho que não tá bom. Fica comigo. Peraí. Renato. Renato, olha só. Você nem vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. Olha, eu fui lá, né, na academia, né? E aquela menina lá, sei lá, o nome dela, Cláudia, não sei das contas, ela nem dava atenção pra mim. Eu tinha que ficar atrás dela o tempo todo atrás da Cláudia. Chamando ela lá de longe, assim, ela só dava atenção pra todas as outras mulheres, menos pra mim. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? O que eu falei? Yeah, I'm gonna get the steak sandwich medium with grilled onions, and can I get a side of chips, please? Então, o que você acabou de assistir são exemplos de como não chamar a atenção do homem. E a nossa atriz aqui fez um bom papel. Obrigada. Como chamar a atenção do homem? É o que muitas mulheres se enganam, porque pensam que o que vai chamar a atenção do homem é blusa decotada, né? A calça apertada, a roupa apertada. Isso chama a atenção do homem, sim. Mas só que atenção errada, que Isso. não é o que ela na verdade quer. É uma atenção como o cachorro que passa na frente do açougue tem com um pedaço de carne pendurado, né? Então, não é esse tipo de atenção que a mulher quer. Porque essa é uma atenção barata, é uma atenção, sabe, muito vaga. Temporária também. Temporária, muito rasa, né? Então, o que nós estamos falando, a atenção que a mulher quer do homem, ela é obtida de outras maneiras. Então, por exemplo, a principal, o que mais diferencia o homem da mulher e o que faz a mulher mais atraente para o homem é exatamente o que ele não é, o que ele não tem, que é a graciosidade, a feminilidade dela. Muito bem, essa foi uma dica que nós já tínhamos colocado numa das nossas aulas, mas a gente colocou de novo porque a gente recomeçou aquelas 21, né? E cada dia nós vamos colocar uma dica importante do Renato e da Cris, essa até com atuação como atores, né? Eu tenho aqui uma participação, ela coloca como ni, acho que não é, ela não está se identificando totalmente, né? Ni, é uma mulher. Ela diz assim: me oriente, perdi a admiração pelo meu marido. Ele se acomodou com sua aparência e em todas as áreas da vida. Se acomodou até em pensar que nunca nos separaremos. Dormimos em quartos separados há 6 anos. Estamos casados há 23. Eu faço tudo sozinha, enquanto ele faz sozinho as coisas que ele gosta. Como despertá-lo? Sei que Deus odeia o divórcio, mas será que ele prefere que eu viva infeliz para sempre? Eu tenho certeza, amiga, que ele não quer que você viva infeliz para sempre. A princípio, o que a gente pode dar de dica para você, e aí a gente fica limitado, é dizer que você procure despertá-lo através do se doar. Eu não sei se você hoje em dia está cobrando dele, se você cobra ou se você deixou de lado, se você é aquela esposa que fica com a cara amarrada, com a cara fechada, por exemplo. Porque se você fizer isso também, isso não acrescenta nada, não ajuda em nada. Mas se estiver fazendo, mude a estratégia. Comece a pagar o mal
com bem. Ele não está fazendo bem a você, ele está fazendo mal, mas você deve pagar o mal com o bem. Isso é o que eu posso te dar de dica. Quando a gente faz o bem, então a gente desperta no coração da pessoa que recebe o desejo de retribuir. Aí você pode dizer assim, ah, mas ele é injusto, ou eu já tentei fazer isso. Ela falou da aparência dele, não foi? Que ele não cuida nem da aparência mais, ele está vivendo a vida Largado. por viver. Então, aí, além disso, o que eu te digo? Venha para a aula presencial. Porque na aula presencial, você vai poder contar com uma ferramenta que vai muito além das dicas e orientações que nós damos aqui no programa. Na aula presencial, você vai aprender a fazer uso de uma ferramenta chamada fé, que tem um poder extraordinário para reverter quadros que parecem ser irreversíveis. E se você for aqui de São Paulo, não sei se é, eu gostaria que você me procurasse ou procurasse a Rosana, porque a sua situação é gravíssima e eu tenho certeza que você não pode continuar vivendo nessa situação. E, assim, uma coisa que ela pode entrar na salinha das coisas boas que fez lá atrás. Por mais que ela já colocou tanto problema na frente do relacionamento e dele, falando da aparência e tal. Então, às vezes, fica olhando o que a moda está ditando, os homens aparentes, mas ela pode estar salvando o relacionamento dela participando da terapia, da aula presencial. Eu creio que a situação dela é muito séria e requer que se venha à aula presencial. Agora, voltando a falar com o André e a Vanessa, como é que vocês superaram essas dificuldades, embora estejam apenas 1 ano e meio de casados, vocês tiveram aquelas dificuldades do início relacionadas à sua filha e também o fato de que o André tinha uma vida, era casado, mas ainda tinha o comportamento solteiro. Como é que mudou isso? Foi aquilo lá que eu falei, né? Comecei a me pôr no lugar dela, vi que não era legal pra mim, a gente estava brigando muito, ficar sem se falar, porque ela ia trabalhar, eu ligava pra ela pra querer falar alguma coisa, ela não me atendia, chegava e ficava um clima chato, né? Então eu comecei a tentar entender o casamento, né? Que a gente tem que tentar agradar o outro, né? Se eu agrado ela, ela me agrada, a gente vai viver bem, né? Mesmo eu não fazendo às vezes o que eu quero, mas fazendo o que ela quer, ao mesmo tempo ela vai fazer o que eu quero sem ser o que ela quer. Renúncia, então, né? Isso. Sacrifício. Aí começou a dar certo, ela começou a me escutar em relação a Amanda, né, que é a filha dela, e eu comecei a ser mais maleável também com ela. Desculpa, ela tem que idade? 10 anos. 10 anos. E hoje, por exemplo, você está há só 1 ano e meio, vocês estão casados e morando juntos. Como que a Amanda vê você? Como um pai. Como um pai. Então só acrescentando já aquilo do laboratório, é bom que você use da frase nossa filha, entendeu? Porque isso vai ser bom para a criança e vai ser bom para vocês dois. Como você ainda está há 1 ano e meio, se adaptando, vocês né, ainda estão se adaptando, mas às vezes a pessoa fala uma coisa, não é nem intencional, mas a outra pessoa pode entender, e principalmente a criança. Então, quando você falar, seria bom falar assim, nossa, isso ajuda muito. Então, essa dica que foi dada para você, e principalmente o sacrifício, mudou tudo no relacionamento de vocês. Acho que foi o principal de tudo. Sacrifício. Sacrifício. E aí, Vanessa, o que você tem para dizer? Bom, quando a gente tinha aquelas brigas no começo, né? Eu ficava sem atender o celular, ele queria me ligar para pedir desculpa e eu não atendia ele. A gente chegava a ficar o dia inteiro sem se falar, ele tentando me ligar, eu não atendia. Então eu fui renunciando esse orgulho, né? Fui deixando de lado e comecei a escutar mais ele. Aí a gente foi se entendendo mais, isso ajudou bastante. Então hoje as batatas cozidas viraram purê. Isso. É isso? Um fato também que o senhor até falou agora há pouco, às vezes ela ligava para mim para desabafar alguma coisa do trabalho dela que ela estava passando e tal, e eu queria dar minha sugestão, não, faz isso. Ela, não, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, aí a gente brigava no telefone,
Aí foi que eu também comecei a escutar, falar, não, tá, acontece, tá. Né? Comecei a escutar mais do que querer dar minha sugestão para ela. Então, isso aí ajudou também. Que bom. Obrigado por estarem aqui, que melhore a cada dia. A gente vai à última dica, e hoje não vai dar tempo de colocar o vídeo da internet. Embora seja muito curtinho, né? Mas a gente vai colocar uma outra matéria importante em seguida. Vamos à última dica. Para o bem do relacionamento, é fundamental ter consciência de que a pessoa amada faz parte da sua equipe e tem objetivos comuns. O seu parceiro é seu parceiro e não um adversário. A partir do momento que se entende isso, então já tem meio caminho andado. Eu jamais posso imaginar que você vai querer o meu mal. Está contra mim, né? Você não está contra mim. Então, se aconteceu alguma coisa que me passou uma impressão negativa em relação a você, eu vou te perguntar e você vai me explicar, porque eu tenho certeza que não é aquilo. E um entender o outro, né? Na verdade, não ficar julgando, colocando 1000 barreiras para não entender, mas realmente dar o braço a torcer e, poxa, não, ele está me ajudando, ele está me entendendo. E sempre esperar o melhor, ter sempre expectativa. A gente nunca vai ter expectativa ruim em relação a uma pessoa que a gente sabe que joga, faz parte da nossa equipe. Vamos agora ao que acontece na noite do fim da solidão. O que acontece na noite do fim da solidão? Que tipo de solitário? Solitária de carteirinha. Por quê? Eu cheguei na igreja com uma grande decepção e a minha vida acabou. O cadeado foi tirado. Foi impressionante. Estou feliz, estou otimista, estou aberta, estou me sentindo bonita, jovem. Estou bem, estou muito feliz. Que tipo de solitário era, Fábio? Rejeitado. Por que o rejeitado? É por conta do relacionamento. 16 anos, 2 filhos e, num dado momento, enfim, a esposa pediu a separação. Sem motivo algum, né? Sem motivo algum. E isso me causou uma dor muito grande. A pior dor que eu já senti, enfim, em vida. Hoje eu posso assegurar para o senhor que eu estou totalmente transformado. Não sinto nada, nem um reflexo daquela dor que eu sentia lá atrás. Vocês eram solitários a 2, né? Isso. Como é que era isso? Assim, a gente vivia junto, né? Mas éramos casados, mas era a mesma coisa de estar sozinho. Chegava em casa, não tinha ela como minha esposa, e além disso ainda havia traições, né? Não havia um respeito, né, entre nós dois, né? Nosso casamento agora é perfeito. A paz, a união, não há mais brigas, a gente fica junto 24 horas, trabalha junto, vai para casa junto, vem para a igreja. Quinta-feira. A noite do fim da solidão. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Eu sou aquela solitária rejeitada, né? Depois de 27 anos de casado, ele me tratando bem, eu era o tesouro da vida dele. De repente, ele mudou e partiu assim para agressão, não só com palavras, mas bateu mesmo e saiu de casa, arrumou um amante. Então eu me senti assim a pior das mulheres, né? Eu não conseguia entender, porque se por 27 anos eu fui uma boa esposa, como assim de repente ele pôde fazer isso, né? Então eu não sabia, eu perdi meu chão, perdi meu mundo, eu perdi tudo. Então assim eu mergulhei na solidão, entrei na depressão, né? Tentei me matar. Foi assim uma fase terrível, porque eu não tinha assim mais condição, né? Como é que mudou isso? Então, a partir do momento que eu entrei na igreja e recebi o espírito do amor, porque aí eu pude mudar até aquele ódio que eu sentia por ele, que era muito grande, eu estava magoada. Se curou disso? Curou, tirou tudo. E a partir do momento que eu recebi o espírito do amor, eu consegui buscar por ele também. Aí eu já não sentia mais ódio, eu não sentia nada, só sentia amor. Eu falei, mas como é que pode? A pessoa fez tudo isso, como eu posso sentir esse amor, né? Mas foi um amor tão grande que eu nunca tinha sentido antes, né? Então eu comecei a buscar pela alma dele, por ele, de uma forma, todos os dias, eu coloquei toda a minha força. E o que despertou o senhor para vir? O que despertou foi uma atitude dela, porque eu me lembro uma vez que eu estava, devido aos problemas aqui em São Paulo, e como eu estava com essa amante, ela vivia telefonando para ela, incomodando ela, e a cada momento não deixava ela em paz. Eu estava junto com essa amante, e ela foi, devido a isso, ela foi para Curitiba. E eu não conseguia mais falar com ela, e nem a amante com ela. E então, o que aconteceu? Eu entrei em desespero. Uma noite eu entrei num desespero que eu chorei a noite toda, sem parar. E eu não sabia que ela estava na Igreja Universal,
que estava fazendo campanha, que estava buscando por mim. Até que certa noite eu chorei, que chegou a me doer a cabeça que essa pessoa que estava comigo, amante, tentou localizar ela pelo telefone. Ela conseguiu localizar, ela falou, vem buscar seu marido aqui, porque ele vai morrer de tanto chorar. Aí eu fiquei sabendo, e eu ia mesmo, porque eu estava com uma dor de cabeça terrível. Aí eu fiquei sabendo que estava em Curitiba. Aí eu consegui, não sei porquê, porque várias vezes eu tentei sair de lá dela, mas eu não conseguia sair. Aí naquela manhã eu consegui sair, fui para casa, peguei uma sacola de feira, coloquei as roupas dentro e fui para Curitiba. Eu estava num estado tão deplorável, que ela conviveu comigo 27 anos de casamento, que ela passou com o carro, ela, a mãe dela, a irmã dela e o meu cunhado, e não me conheceram. Só a irmã dela conheceu, falou, mas aquele não é Isidro, aquele em cima do muro lá, sentado, esperando. Falou, não é ele. Resumindo um pouquinho, foi depois desse reencontro com ela que o senhor resolveu vir para a igreja também? Foi. Uma atitude que ela tomou, que eu fui para Curitiba, encontrei com ela, aí, sem ela saber, eu escutei a irmã dela conversando com ela. Falou, o que você quer com esse cara? Esse cara está feio, ele nunca te deu nada. Sai, deixa ele para lá, tem tanta gente em cima de você, o rapaz rico está procurando você. E eu estava tentando encontrar a resposta dela, não encontrei a resposta dela. Aí fiquei esperando, daqui a pouco ela sai, uma xícara de café, com um sorriso até aqui. Aqui ela falou, toma para você, amor, café. Eu falei, aquilo lá, nossa. Essa atitude que ela tomou, eu até falei para ela, puxa, mas... Ela pagou o mal com o bem. Eu mereci um tapa, e você me vem com uma xícara de café? Aquilo ali me derrubou no chão. Eu falei, bicho, essa é a mulher da minha vida. E hoje? Hoje eu não posso reclamar de jeito nenhum. Só love. Melhor não tem condições. Fiéis e felizes. Com certeza. Vida nova. Vida nova. Com Jesus é tudo novo, né? Obrigado, tá? Felicidade. Muito bem, essa é a aula mais importante da semana. Todos os alunos que participam da The Love School deveriam participar da aula presencial. Não há comparação, porque ela não se limita a dicas. Nós ensinamos as pessoas a fazerem uso da ferramenta chamada fé em parceria com o Espírito do Amor. E nessa quinta-feira nós vamos estar juntos. Lembrando que essa aula presencial, a Terapia do Amor, acontece nos principais cenáculos do Espírito Santo também pelo Brasil. Você que está em outro estado pode procurar no seu estado e participar da aula presencial na quinta-feira. Nós vamos estar sempre falando a mesma coisa. Em todo o Brasil, nós vamos estar abordando o mesmo assunto. Tá certo? E nessa quinta-feira nós vamos estar aqui às 8 horas da noite, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Sendo que 1 hora antes, eu e a Rosana estaremos à disposição daqueles que quiserem falar conosco, que não paga nada, é gratuito, tá certo? Você é o nosso convidado. E quem não pode de maneira nenhuma vir à noite, é inviável, lembrando que às 3 da tarde o pastor Rodrigo vai fazer a tarde do fim da solidão, nessa quinta-feira, tá certo? Nós chegamos ao final da nossa participação com mais uma aula, você pode continuar, aliás, deve continuar na programação da Rede Aleluia e da IURD TV. E amanhã nós vamos estar juntos com mais uma aula da Escola do Amor. Um forte abraço e até lá. Senhor.